assim, muitas das vezes, eu não me via ministrar para criança, né? Porque parece que é uma palavra, eu acho que das mais difíceis, né, que tem para ministrar na igreja, é falar sobre as crianças. Mas nesta noite, né, eu buscando do Senhor, e a Fabiana me falou, tranquilo, irmão, deixa Deus falar no seu coração, né? E eu fui buscar do Senhor. E eu encontrei uma palavra, e se nós for para Mateus, no capítulo 18, aqui diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Esta é uma palavra, amados, que muitas das vezes eu poderia, né, estar ministrando nesta noite sobre essa palavra, que fala aqui de criança. E quando Jesus estava falando aqui que nós, né, deveria nos tornar, né, como uma criança, não quer dizer que nós devemos, né, ter o mesmo comportamento, muitas das vezes, da criança. Porque a criança, o que Jesus estava falando aqui sobre a inocência, né? A criança, ela não tem malícia. Se a gente olhar no olho de uma criança, né? Se você olhar no olho do Mateus, do Vinícius, do João Lucas, né? Você vai ver no olho da criança, ali não é malícia. Aleluia. Ali há inocência, né? E é isso, né, que Deus estava expressando aqui. Mas eu buscando a palavra do Senhor, Deus colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra está lá no livro dos Salmos. Está no capítulo 131. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora e acompanhassem essa leitura. E eu não vou falar dessa palavra, porque essa palavra aqui foi a que Deus colocou no meu coração, irmãos. E eu buscando do Senhor, e Deus, né, me deu esta palavra. Eu gostaria de fazer menção dessa palavra nesta noite com os irmãos. Salmo 131. Quem encontrou, vai abrindo. Não é um salmo pequenino, só tem 3 versículos, né? E se você for encontrando, você vai se colocando de pé. A reverência à palavra do Senhor. Salmo 131. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na minha, que está em português, aqui já tem brasileiro hoje, né? Então, diz assim a palavra. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Os irmãos podem tomar assim. Amados, este salmo diz que ele falou muito ao coração de Davi. Eu imagino, né, assim, eu não sei a que hora, ou qual foi o momento, né, que Davi estava aqui mencionando sobre esse salmo. Mas o que a palavra diz, a história diz, que talvez poderia ser uma manhã, poderia ser uma tarde, ou talvez poderia ser uma noite. E aqui, Davi começa, então, a começar um diálogo com o Senhor. Começar a falar com o Senhor e dizendo, Senhor, não é soberbo o meu coração. O que nós temos que aprender, né, irmãos, hoje, que nós não devemos, né, ter essa soberba no nosso coração. Nós devemos ter o quê? Um coração puro, um coração inocente e um coração de criança. É isso que Davi estava aqui expressando e dizendo ao Senhor, Senhor, não é soberbo o meu coração. E mais para frente que ele estava vindo, e eu vou estar lendo mais ou menos, que diz assim, então ele começou um diálogo. Eu creio, eu coloquei, irmãos, que eu creio
que ele só escreveu desse jeito porque Davi sabia que Deus o conhecia da cabeça aos pés. E por isso Davi estava aqui fazendo esse diálogo com o Senhor. Porque Davi tinha certeza que Deus conhecia ele da cabeça aos pés. Deus conhecia todas as coisas da sua vida. E aqui ele começou a ter um diálogo com Deus e dizendo assim. E é nessa primeira palavra, tão presente em outros textos, como diz a palavra que diz o Senhor, mas tão viva aqui, irmãos. Os irmãos estão aqui, então, irmãos. Amém. Em nome de Jesus, eu quero que vocês prestem bem atenção. Deixa as criancinhas aí e vamos, porque senão eu fico meio desconcentrado. Eu perco o fio da linha. Amém? Então aqui, amados, Davi então começa um diálogo, dizendo: creio que ele só escreveu aqui, como estava dizendo, porque ele sabia que para falar de coração, ninguém melhor que Deus, que conhecia Davi dos pés à cabeça. E nessa primeira palavra, tão presente em outros textos, mas tão viva, como está nesta palavra aqui desta noite, que ele traz a primeira lição, ele diz: Senhor. E quando ele diz aqui, Senhor, não é soberbo o meu coração. Ele estava dizendo, Senhor, meu coração é puro, meu coração é um coração inocente, meu coração é como se fosse um coração de uma criança. E eu, assim, mencionando nessa palavra, irmãos, e quando ele falava aqui de uma criança que estava desmamada, imagina as mães aqui que sabem o que é uma criança quando está desmamando, porque eu já passei por esses momentos, assim, já passei junto com a minha esposa por esses momentos, por 2 vezes. Quando meus filhos estavam sendo desmamados. O que é isso? O que representa uma criança quando ela está sendo desmamada? Ela começa a ser como se estivesse atormentada. Né? Ela começa um desespero. E esse desespero traz, não só para ela, mas para os pais também. Para o pai e para a mãe, de ver aquela criança naquele desespero. É como uma pessoa que está no mundo, quando ela está fora da direção de Deus. Ela se encontra desse mesmo nível. Ela se encontra como se fosse uma criança desmamada. Uma pessoa que está ali no mundo perturbada, atormentada, atribulada. Né? Então é assim o que Davi quis expressar aqui. E quando ele vem trazendo o raciocínio mais para frente, quando ele diz assim, olha... A minha alma, como uma criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Como esta criança é minha alma para comigo. Então aqui ele está dizendo que quando ele estava com o Senhor, quando ele começou ali a buscar o Senhor, quando ele encontrou o Senhor, ele já passou de um nível diferente, de uma pessoa que quando ela aceita Jesus, é como nós hoje nessa noite. Quando nós aceitamos Jesus, as tribulações, ela vem. As perturbações, ela vem, ela continua, mas há uma diferença. Aí nós já temos um Deus. E quando ele diz aqui, Senhor, ele já tem um Deus que pode lutar por ele no meio dos momentos difíceis, nas tribulações, nas batalhas. E aqui ele tem como ele diz aqui, Senhor. Aqui ele tinha certeza que tinha um Senhor com ele. E mais para frente, Davi sabia que não estava falando com qualquer pessoa. Seu discurso era dirigido, amados, para o dono da vida. Ali ele estava discursando com uma pessoa que ele tinha certeza que era o dono da sua vida. E nós, nesta noite, quando nós estiver passando por esses momentos, por essas dificuldades, ali nós sabemos, né, que ali nós temos um Deus que é o dono da nossa vida. Nós devemos aprender a confiar, como Davi está expressando aqui, a confiança nele. Está firme nos seus propósitos. Eu quero falar uma coisa que ontem eu estava falando ali, né, com o pastor Carlos César. E uma coisa, né, que eu falando com ele, nós expressando, né, o sentimento, o nosso tempo aqui neste lugar. E eu falei uma coisa para ele, que essa coisa está guardada no meu coração e eu vou levar no meu coração. Que eu disse, olha, a boa obra, quando ela é praticada, ela nunca vai morrer. Ela não morre, irmãos.
quando nós aprendemos a praticar a boa obra, ela não vai morrer. É isso, né, que nós devemos fazer enquanto nós estamos aqui. É fazer a boa obra, porque ela vai permanecer para sempre. E se Deus está no negócio, nada vai destruir. É como Davi sempre confiava. Davi, quando ia para as suas batalhas, ele sempre confiava que ia sair vitorioso, porque ele sabia que ali adiante tinha um Deus que lutava por ele. Essa é a nossa confiança que nós devemos ter no Senhor. Essa, né, é a confiança que, quando eu falei com o pastor César, eu falei, pastor, talvez eu esteja indo daqui, mas eu vou levar a semente que foi plantada na minha vida, eu vou levar ela comigo. Porque essa semente, talvez ela não tenha dado fruto aqui, mas eu vou fazer com que ela dê fruto aonde eu estiver. Aleluia, glória a Deus. Porque eu não vou deixar morrer essa oração, eu não vou deixar morrer o jejum. É como eu falei para o pastor Júlio ontem, na sua casa, com a sua esposa, a pastora Cíntia. Essa semente nós não podemos deixar morrer, amados. Porque essa semente que foi plantada nas nossas vidas, ela foi muito valiosa. Ela valeu muitas noites, talvez, de sono de muitos irmãos que estão aqui. Então nós não devemos deixar com que isso caia no vazio. E foi isso que eu falei. Eu tenho essa certeza que eu vou levar isso comigo. Eu vou poder plantar para outras pessoas. Essa unidade que foi aqui, que eu aprendi aqui nesse lugar, eu vou poder levar para fora. Para um lugar que onde eu vim não tinha. Mas que hoje eu quero chegar lá e falar, olha, eu estava num lugar onde acontecia isso e isso. Essa é a semente que nós devemos plantar. E essa semente nós temos, né? Nós que estamos aqui nesse lugar, que aprendemos aqui, juntamente com os irmãos. Não importa se hoje eu vou para um lugar e você vai para outro. Mas Deus faz assim. É assim que Deus faz, pastor. É porque Deus quer distribuir, sabe? Muitas das vezes Deus nos saca de um lugar, e muitas das vezes hoje, quando eu estava vindo de Leite com a minha esposa, eu estava falando para ela, Deus me tirou daquele lugar. E hoje, essa semana, Deus está me levando de volta. Mas Deus está me levando em outro homem. Porque aquele homem que veio, que chegou aqui nesse lugar, ele não vai voltar. Aleluia, glória a Deus. Sabe? Porque algo foi ministrado aqui dentro. E isso eu vou levar, sabe? Essa é uma certeza que eu tenho. Que grandes coisas o Senhor fez. É um versículo que eu aprendi a amar. É que grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida aqui. Na vida da minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Né? Deus nos livrou de muitas coisas. E muitas das vezes, amado, Deus nos livra de tantas coisas ocultas. Tantas coisas que nós não vemos. E que Deus está ali nos livrando. Há momentos que na nossa vida nós temos que aprender a estar orando a Deus por aqueles momentos de livramento oculto. Porque muitas das vezes Deus nos livra de coisa que nossos olhos não estão vendo. Mas se Deus abrisse o mundo espiritual, ali nós enxergamos. E voltando para dentro da mensagem, aqui para poder terminar, aqui diz assim, mais para frente, Davi diz, se Ele é o Senhor das nossas vidas, então Ele tem o controle de tudo, desde as nossas dificuldades até os nossos momentos de maior alegria e prazer. Muitas das vezes, amado, nós aprendemos a colocar Deus, sabe aonde? Na hora da tribulação. Na hora da dificuldade, na hora dos problemas. Nessa hora nós queremos encaixar Deus por qualquer maneira naquele lugar. Mas quando nós estamos aqui curtindo do prazer, da alegria, muitas das vezes nós olvidamos, nós esquecemos, né, de incluir Deus também nisso aí. E é nessa hora que aqui o salmista estava dizendo, olha, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, nos momentos de peleia, que você está ali lutando, batalhando, Deus está contigo. Mas nos momentos também de alegria e de prazer, nós também temos que aprender a compartilhar isso com Deus. E era isso aqui que Davi estava compartilhando com o Senhor. Ele estava expressando a alegria no coração que ele tinha de estar com o Senhor, de estar nos caminhos do Senhor. E mais para frente eu digo isto porque na nossa cultura, irmãos, hoje, é para viver debaixo do senhorio de alguém. A partir do padrão de alguém, é loucura. Muitas das vezes, quando nós começamos a entrar nesse padrão, que nós queremos servir o Senhor, que nós queremos fazer as coisas para Deus, para muita gente, isso vai ser loucura. As pessoas que estão aí fora não vão querer aceitar. Muitas das vezes não concordam com o que você fala. Não importa. Mas se você estiver na direção de Deus, fala. Obedece. Faz. Deixa Deus agir. Então, isso é quando nós estamos no controle. É isso aqui que Davi estava querendo passar. Olha, se Deus estiver no controle, você faz. Então, aqui, muitas das vezes, eu coloquei uma coisa aqui que diz assim, o que queremos é viver do nosso jeito
e pronto. Aí muitas das vezes nós queremos viver do nosso jeito. É verdade. Pronto. E olha mais para frente. Que na verdade nunca é do nosso